Olá, boa noite, nossos amigos. Estamos nessa noite iniciando mais uma live, né? O nosso amigo especialista em trânsito, em direito de trânsito, Emerson Andrade, de Santa Catarina. Daqui a pouco, às 19 horas, iremos começar a live com o nosso amigo especialista em trânsito, Emerson Andrade. Ele é especialista em direito de trânsito. Nós iremos abordar um tema bem pertinente, que é sobre a decisão do STF, né, de suspender imediato o direito de dirigir, que está previsto no artigo 218 do CTB, inciso 3. Então nós iremos aí abordar esse tema tão pertinente, né? Já chegou aqui o nosso amigo de São Paulo, de Guaratinguetá, né? Se não me falha a memória, a cidade que ele mora é da Cevate, o nosso amigo especialista em trânsito, Laércio Educador, um grande especialista, um grande nome no cenário aí da Seara Trânsito. Muito obrigado, boa noite, Laércio. Obrigado por estar aí prestigiando a nossa live dessa noite. Conto com a sua presença aí de espírito e puder participar, eu fico muito grato, viu? A gente vai fazer uma live hoje mais enxuta, de 1 hora, infelizmente, porque o Emerson ele tem um compromisso, né? Então ele não vai poder se estender. Então vocês, por gentileza, se não der para a gente responder a todos, eu peço a gentileza de vocês colocarem aí no comentário, fazer a pergunta aí que nós iremos retornar a todos, tá? Eu e o Emerson nos comprometemos a responder todas as perguntas de vocês, tá bom? O Laércio está dizendo que ele mora em São Paulo mesmo. E o Laércio, infelizmente, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas não faltará oportunidade, né, Laércio? Todos os meus amigos, instrutores, ex-alunos, enfim, que já foram seu aluno também, falam muito bem de você. Sua aula é impecável. Pena que não deu certo ainda, mas uma hora vai. Eu quero ser seu aluno, faço questão, vou aprender muito com você. E depois vamos divulgar sua live aí, né? Você vai fazer uma live aí, hoje eu vi. Você postou no Instagram, né? Boa noite a todos. Iremos iniciar essa live dessa noite com o nosso amigo de Santa Catarina, o especialista em trânsito, Emerson Andrade. Daqui a pouco ele está aí. Eu comecei aqui a entrar um pouco mais cedo, né, para poder... Mas já deu horário, já pelo que eu estou vendo, às 7 horas já, né? Sim, Lars, com certeza, iremos almoçar juntos. Eu tive o imenso prazer de ter aula aí no Cevate o ano passado com o nosso mestre Eliseu Ruiz, que foi meu professor há mais de 20 anos atrás, quando eu fiz o curso de formação de instrutor. Posteriormente, né, nesse curso que eu fiz ano passado, que era de transporte escolar para capacitação de instrutor, eu tive a honra de ter como professor o Ruiz, como eu disse, o nosso amigo João e o nosso grande mestre, né, o Lopes, Nelson Lopes, né, excelente como ser humano, um profissional extraordinário, né, Nelson Lopes, acho que é unanimidade, todo mundo gosta dele, né, pessoa muito afável, muito... Falta conhecer você, tem alguns aí que eu quero conhecer também, mas se Deus quiser a gente vai se falando. Então vamos lá, pessoal, vamos seguindo aí. Forte abraço aí, Laércio Educador, todos os amigos que estão chegando aí. Muito obrigado pelo prestígio. É sempre bom ter o carinho, o respeito de vocês aí, o prestígio. O Emerson já está aí, já também, né, Emerson? Eu já enviei o convite, apareceu para você, Emerson? O nosso amigo Xmar está aí. Olá, boa noite a todos. Muito obrigado, Xmar. Só mestre aqui, né, Laércio? Só cara mesmo top. Que bacana, né? É o momento que a gente, com essa pandemia aí, que nós estamos todos praticamente confinados aí em casa, essa parte aí que os amigos aí fazendo live aí, eu tô assistindo praticamente todas que eu posso, tô aprendendo muito, viu? É interessante, viu? A gente está contribuindo aí, né? Por isso que eu peço para os amigos fazerem mesmo. Quanto mais live tiver, será melhor. Vamos trocando aí, fazendo network aí, trocando figurinha, que esse é o caminho, né? De nada adianta termos conhecimento e detê-los, né? A gente não é o rei da montanha, pô. A gente tem que estar trocando figurinha mesmo. Se eu aprendo uma coisa, tem que passar para frente. Como que fica para mim? Isso não existe, né? Acredito que todos aí concordam comigo, né? Pelo menos os que eu conheço aqui, eu sei que pensam da mesma forma que eu nesse sentido, né? Conhecimento é para divulgar, né?
Vamos ver agora, tá ouvindo? Agora sim, perfeito. Emerson, Então, tá bom. primeiramente, boa noite, né? Seja bem-vindo. Mais uma vez, como eu disse ontem à noite. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo alto e claro. Tranquilo? Posso prosseguir? Tranquilo? Está me ouvindo? Pode, estou te ouvindo. O pessoal está ouvindo ali, será? O pessoal que está nos acompanhando aí? Inclusive, a boa pergunta, eu vou perguntar. Pessoal, por gentileza, faz um joinha se o meu áudio está legal, vocês estão me ouvindo, áudio e imagem, por favor. Dá esse feedback para mim, por gentileza. Laércio, quem está aí me ouvindo aí, por favor. Tá legal a imagem, o áudio? Vocês estão vendo o professor Emerson aí? Tá me vendo? Tranquilo? O Mário está dizendo ok, tá ok. É eu que estou meio lento aqui, viu? Passando eu tenho que me adaptar. Mas, iniciando aqui, antes de passar a palavra para você, por gentileza, só gostaria de falar a apresentação. Bom, o Emerson é especialista em direito de trânsito, né? Tem vários certificados aí, pós-graduações, vários cursos de especialista na área de Ceará Trânsito, meio ambiente, não é isso, Emerson? Policial rodoviário, enfim. Se eu ficar falando do currículo do Emerson, sinceramente, eu vou ficar até amanhã aqui, né? Mas é uma pessoa muito solidária, amigo, humilde, por isso que chegou onde chegou, né? Acredito que a luta, a carreira, a trajetória do Emerson, né? Nós falamos em off ainda, é bem simples. Eu acho que eu gostei essa live que eu percebi, além do seu conhecimento, do seu know-how como especialista, como conhecedor da matéria trânsito, você é uma pessoa tranquila, fácil, educado, simples, né? Uma pessoa bem tranquila de relacionar. Então é bacana a gente assim, né? Gente como a gente, né? Então, na verdade, nós vamos tratar, para quem não sabe, quem não acompanhou aí as redes sociais, a divulgação, o tema hoje é um tema bem atual, pessoal. Para quem não está sabendo, é a decisão do STF sobre referente à suspensão imediata do direito de dirigir, do artigo 218 do CTB, inciso 3. Isso daí, no ponto de vista, não sei do Hermes, que eu vou escutar ele agora, no meu, por exemplo, eu acho isso daí inconstitucional, né? O cidadão não ter direito à ampla defesa, que prevê no Código e está na Constituinte. Se eu tiver errado, você me corrige, viu, Emerson? Pelo menos é o que eu li aí, que eu entendi. Mas você, que a live a gente vai fazer aqui é para você falar, não é eu. Eu só vou fazer um contraponto e eu vou procurar, assim, o horário seu, eu vou respeitar, que o Emerson hoje tem um compromisso às 20 horas, né? Posso falar? Parabéns aí, posso? Parabéns no aniversário de casamento, parabéns para a esposa, muito obrigado por ela ter liberado você, agradece ela, viu? Então o Emerson vai escorrer aqui o tema e nós vamos ouvi-lo aqui com atenção. Depois, no próximo tópico, eu interrompo você quando você terminar a fala, para mim falar o nome dos amigos e perguntar. Mas agora eu vou deixar você discorrer e fique à vontade. Obrigado, Emerson. Ok. Bom, Febraio, primeiro te agradecer, né? E também te parabenizar, cara, pelo empenho. Eu venho te acompanhando aí, já não é de hoje, né? Mas principalmente nesses últimos meses, em função de toda essa atual conjuntura, né, que nós estamos passando, eu venho acompanhando, e todos, né, que labutam na área de trânsito, venho acompanhando os trabalhos dos colegas, né? E aí vem estreitando, né, as relações, as distâncias ficaram menos distantes, né, menos longa com o ambiente virtual. E aí eu tenho te acompanhado, então, primeiro te agradecer e te parabenizar por esse teu empenho aí, cara, de levar informação a todos os amigos, colegas, alunos, que devido a essa distância a gente não consegue, às vezes, estar em sala de aula, né? Então, seja os teus alunos, os meus alunos. Então, a gente se propor a fazer isto, né? A proporcionar esses debates, essas conversas, é justamente uma demonstração do carinho e respeito que a gente tem pelas pessoas, né? De sempre tentar levar a informação. É óbvio que nós não somos os senhores da verdade. Claro. Né? Nós vamos a gente tem uma vivência, né, no trânsito. Então claro que a gente se empenha, se estuda, debate e a gente acaba criando um entendimento em relação à matéria.
Então, é interessante, e aí por isso os parabéns, né, que eu sempre abro um espaço de vários especialistas, né, vários colegas aqui conversando contigo, e tu dá essa oportunidade de a gente levar a informação, né? A exemplo, ontem, que eu acompanhei com o psicólogo, né, o José Cláudio, onde trouxe a expertise Foi dele, a excelente. importância desse lado, né, do comportamento, da Parte instrutoria, de como humana, né? instruir. Pô, A parte humana. fundamental, né? Fundamental. Fundamental. 90%, 90% da culpa do acidente é fator humano. Então, Exatamente. se tu consegue resolver esse fator humano, nós resolvemos, né, talvez boa parte das nossas Sem dúvida. tristes tragédias, né? Prevenindo, Então aqui, né? exatamente. Então, Prevenindo. obrigado. Prevenção. E o tema de hoje, cara, como tu já tinha me provocado, né, anteriormente, né, Hum, o tema de hoje é o assunto que está, do talvez, né, momento. nas Do momento. rodas de conversa de quem labuta nessa Sim. área, né? A pergunta que se faz e que o amigo já fez aí a abertura de forma bem pontual é legal, não é legal? É constitucional? É inconstitucional? Bom, e é nisso que nós vamos focar na conversa na noite de hoje. Mas Sim. antes de a gente entrar nessa decisão, eu vou deixar para a segunda parte, né, da nossa conversa, porque a gente tem que, Sim. os amigos que estão nos acompanhando, nós temos que fazer primeiro uma análise da legislação, Claro. que a gente vai perceber se isso é aplicável ou não. Claro que muitos que estão nos acompanhando são da área do trânsito, do transporte, tem a intimidade, né, com relação ao CTB, mas nós temos algumas pessoas que têm a carteira de motorista, são só amigos aí, né, nossos amigos É. que vão acompanhando aí, mas é fundamental que a gente tenta de uma forma transparente, uma forma clara, né, e Bem didática, didática, de, né? de dizer assim, ó, é possível essa decisão do STF, ela é possível de ser aplicada, porque pelo entendimento deles, e aí eu falo aqui, só vou replicar o que o STF decidiu, dizendo que é constitucional. Por mais que o Febraio, por mais que o Emerson Andrade tenha suas opiniões, mas o que deve ser levado em consideração é que o STF disse o quê? É constitucional. Aquele termo, suspensão imediata e apreensão da CNH, aonde eles estão escritos, aonde eles estão colocados lá no artigo 218.3, eles entenderam que é constitucional. E a nossa conversa é no sentido prático. Conseguimos suspender imediatamente o direito de dirigir do cidadão, do condutor, da condutora que comete esse tipo de infração, ou seja, transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%? É possível? Agora eu já te respondo, não. Agora eu te respondo, não, não é. Não dá para suspender imediatamente. Por que que não dá? As pessoas podem perguntar, pô, mas professor, por que que não dá para suspender? Porque tem um devido processo legal. E aí eu vou deixar um bate-bola aqui entre eu e você. Tu poderia me perguntar, né? Mas vamos lá na essência, né? Aí, para poder suspender o direito de dirigir, e isso já falando já do lado do capítulo das penalidades do Código de Trânsito Brasileiro, a pessoa, né, o condutor, a condutora, ela tem que cometer uma infração. Aí tu me pergunta, André, o que é infração? O que seria infração? É a desobediência de qualquer preceito, de qualquer infração que está prevista no Código de Trânsito. Lembra que no vídeo que eu fiz, que divulguei, que está na rede social, está lá no meu canal do YouTube, que eu falei Sim. que Inclusive eu compartilhei seria no grupo. a administração pública, a autoridade de trânsito, deve cumprir com um dos princípios, né, norteadores do direito administrativo ou nossos princípios da Constituição, e um deles é da legalidade. A autoridade de trânsito, a administração pública cumpre aquilo que é legal. Tem previsão legal? Cumpra-se. Não Você pode me inventar, permite, né? eu posso fazer uma pequena interrupção? Interromper você Claro, já claro. interrompendo, por gentileza? É rápido. Nosso Vai amigo lá. aqui, Laércio, lá da Cevate, da Escola Cevate de São Paulo, lá do pessoal lá do Ruiz, lá o pessoal todo lá, o Laércio, ele está perguntando, o Laércio, educador de trânsito, está perguntando. É uma pergunta que eu ia fazer, então eu vou passar para ele a pergunta. Onde fica a presunção de inocência da Constituição Federal de 88, o princípio da presunção
de inocência, como sabemos, né, está estabelecido no artigo 5º, inciso 7º, né, da nossa Constituição Federal. E é o resultado da externalização, né? É isso? Isso. Vamos lá. Do STF, guardião ele quer dizer que o STF é o guardião da Constituinte nossa, a nossa CF de 88, né? Que é a nossa lei maior. Então, subsintende aí, né, no ponto de vista dele, que essa lei do STF, essa aprovação, é inconstitucional. Ele também é advogado, também, né? Então, é um debate bem interessante. Eu não sou advogado, a minha formação acadêmica aí é RH, eu sou um instrutor de trânsito, enfim, o meu conhecimento na legislação é mais raso, né? A gente tem entendimento, mas a gente tem muita literatura ainda para engolir, né? Para poder. Então a gente tem que respeitar quem tem mais experiência e tem que ter humildade de perguntar não ofende, né, o Andante? Sim, então, na verdade, claro. é um ponto de vista, aqui é um debate democrático, deixar bem claro, uma live informal, né? Aqui não tem nenhuma aula credenciada pelo Detran aqui, né? Aqui é um bate-bola informal, deixar bem claro, e atual, né? E é pertinente esse tema. Então, Sim. Você prossegue aí com a pergunta dele, com a colocação do nosso amigo Laércio Educador. Por gentileza. Vai estar, Laércio, obrigado pela contribuição. Eu vou fazer eu preparei meio que um roteiro para que a gente possa focar, e vamos chegar justamente nos princípios constitucionais, né? Presunção de inocência, isso é fato, isso é garantido, não pode se rasgar a nossa Constituição. E no primeiro momento, o que nos parece com essa decisão do STF é que parece que eles não levaram muito em consideração. Mas aqui eu faço um parênteses, e para todos aqueles que labutam, que é um ponto de vista, né? É um ponto de vista. Para todos aqueles que labutam na área do trânsito, foram 30 anos fiscalizando as estradas no estado de Santa Catarina, né? Como patrulheiro rodoviário, né? Fui ano passado eu ingressei na reserva, né, para aposentadoria, e eu digo sempre que... tem 30 anos de experiência no trabalho ostensivo de fiscalização, além de ser especialista, instrutor, em sala de aula, você também atuou na parte de trânsito mesmo, corpo a corpo ali, né? Via tapetão, talão de auto de infração, AIT. Exato. Eu tive o privilégio, na minha carreira, de ser tanto o agente da autoridade de trânsito, como também ocupar, às vezes, a função de autoridade de trânsito, aqui no estado de Santa Catarina. Né? Eu tive nos dois extremos. Eu vi o quanto, quando o agente da autoridade, que a gente reivindica junto à autoridade de trânsito, né, melhorias e garantias, eu também fui autoridade de trânsito, onde me sentia, muitas vezes, né, na necessidade de fazer essas garantias. Mas, enfim, o foco, então, é em relação à decisão. Mas eu gostaria de fazer uma análise só, e é rápida, para que os colegas que estão acompanhando, e dizer uma leitura também que eu faço em função dessa decisão. A leitura que eu faço é assim, ó, que essa decisão demonstra, isso aí seria assunto para uma outra live, né? Vi que o Josimar Amaral já está acompanhando a gente ali, então isso é uma provocação para uma próxima live. Assim, ó, é uma pergunta que eu faço, não precisa responder agora, né? Ninguém precisa responder. Será que o STF não está com um olhar mais preocupado com o trânsito, para a violência no trânsito? Será que essa preocupação, essa decisão, não é um sinal de que eles gostariam, né, de ter uma punição imediata, né, ao condutor que comete essa infração de trânsito, tendo em vista que transitar com velocidade superior à máxima permitida em 50%? Isso é só uma provocação, uma reflexão, né, para o debate futuro. De repente né, os nossos ministros, né, de repente o STF veio com uma visão garantista, né, da sociedade, né, da segurança viária. Mas, para poder verificar os aspectos práticos, para a gente poder ver se é prático essa aplicação, essa decisão, e manter o texto, a redação do artigo 218, do jeito que ele foi criado,
lá pela Lei 11.334, que foi a Isso, alteração de 2006, né? Essa lei foi em 2006, né? 11.134, é isso? Exatamente. Então, ele É. decidiu Que está que esse no termo. artigo 218, inciso 3, não é isso? Exatamente. Então, É, são 13, 14 anos de discussão de nós, operadores do trânsito, né, operadores do direito, que sempre questionamos o alcance, né, a eficiência e a própria constitucionalidade. Tanto é que essa ação sim, de inconstitucionalidade, esse pedido foi proposto pelo Conselho da UAB, o Conselho Federal das sim, Ordens do Advogado do Brasil. Né? Enfim, porque eles já tinham vários colegas no país afora, e assim o Josimar, assim o Oderli, assim o José Vilmar aqui no estado de Santa Catarina, o Júliver, o Márcio Dias no Rio de Janeiro, vários colegas vêm se manifestando a respeito dos reflexos, né? Então, nós temos que verificar o seguinte, talvez a pergunta até do Laércio, ela está, talvez vou responder da seguinte forma, quando, para aplicar uma pena, o condutor, a condutora, tem que cometer uma infração. sim. Para poder fiscalizar a via, principalmente com esses tipos de equipamento, que é o É excesso de aí que eu ia te fazer a velocidade. pergunta. De não aferir a minha pergunta, desculpe te interromper, Exato, não, pode ficar à rapidamente. vontade aí. Pode ficar à Uma vontade. pergunta, primeiro, focado na parte do equipamento, do radar, por exemplo. Fica aquela pergunta no ar, né? Que você acabou de mencionar, que eu ia te fazer essa pergunta, realmente. Se não foi aferido de forma correta. Outra coisa, outro contraponto, o STF faz parte do governo federal, não faz? Então, o STF está querendo ser rígido com a via pública, lá, com a via urbana, coletora, rodovia, federal, estadual, enfim, com a parte da malha viária, acidentes, velocidade, está preocupado nesse quesito. Já o nosso presidente da República, com o presidente da Câmara, está querendo acelerar para poder, no meu ponto de vista, retroceder de 5 anos que vai atualizar a renovação da CNH, passar para 10 anos. E a pontuação que hoje, desde 98 em vigor, o CTB, a Lei 9.503, que é 20 pontos, né? Passar para 40 pontos, então eu estou percebendo que eles não estão falando a mesma língua, né? Falam português, claro. Eles tá havendo um desencontro aí, né? Então as pessoas ficam Exatamente. totalmente perdidas. Continua, desculpa se eu É. atrapalhei sua linha de raciocínio, mas é o meu ponto de Não, não tem vista. problema. Significa que o meu ponto de vista é o ponto de vista correto, né? Deixar bem claro. Exatamente. Exatamente. Perguntas que têm que ser respondidas. O que é infração? Quem é competente para fiscalizar? Isso tudo está relacionado à decisão. Então, o que é auto de infração? Quem é competente para fiscalizar? Quais são as penalidades possíveis de ser aplicadas? Quem é competente para aplicar a penalidade? Isso são perguntas que têm que ser respondidas, que a gente vai ver, vai verificar. Na verdade, isso aqui nós vamos fazer um caminho para chegar no final da nossa live, dizer se é aplicável ou não. Que todos nós já sabemos que não tem como aplicar. Mas por que não tem como aplicar? A pergunta que não quer calar, né? Todo mundo está dizendo, não tem como aplicar. Não tem. Mas por quê? Como que não consegue aplicar? Então, nós vamos lá. Para fiscalizar as vias, o primeiro que é a infração, é a desobediência de qualquer preceito, de qualquer norma, de qualquer artigo do Código de Trânsito, principalmente, né, os artigos ali que inauguram as normas gerais de circulação e conduta, que a desobediência dele reflete lá no capítulo 15, né, quando inaugura ali, quando começa o capítulo das infrações de trânsito. Né? O 256, artigo né? 61. 161, aliás. 161 lá atrás, começa as infrações. Começa as infrações. Então, a partir do 161. 161, inclusive, é o conceito do que é infração. Então, ali vai dizer o que é infração de trânsito. A desobediência de qualquer preceito, código das suas resoluções. Ok. Então, foi classificado, o artigo 218 é uma infração? Exceder a velocidade em até 20 é infração? Né? Foi classificado, foi dividido o 218 em 3 modalidades. Infração de natureza média, grave e gravíssima. Exato. Então, mas para poder fiscalizar as vias para poder controlar a velocidade com equipamento, aí foi aquilo que você falou. Primeiro,
tem que verificar se esse equipamento ele está certificado, ele está calibrado, ele está homologado. Imagine um órgão de trânsito no nosso país aí, somos mais de 5.600 municípios, né? Então, podendo ser, no mínimo, 5.600 autoridades, né? Se todos estivessem devidamente municipalizados. Então, nós temos autoridade municipal, nós temos autoridade estadual, nós temos autoridade rodoviária, cada qual com a sua competência dentro da sua circunscrição. Então, imagina se uma cidade dessa ou outra, a autoridade de trânsito ou o prefeito resolve comprar um equipamento de radar que não está homologado pelo Denatran. Não é reconhecido como equipamento para fazer a fiscalização. Vou fazer uma comparação com os bafômetros. Tem bafômetro que não é homologado pelo Denatran, muito menos calibrado ou certificado pelo Inmetro. Ele é válido para fiscalização? Não. Pode ser que estejam utilizando pelo país afora? Pode. Então, pode acontecer de ter um equipamento, um radar, seja ele, porque a resolução 396, a resolução 396 de 2011 do governo, ela estabelece os padrões, né, os requisitos mínimos técnicos para poder fazer uma fiscalização com um equipamento, né, controlador de velocidade. Então, e ali é o seguinte, se for o fixo, tem que ter o estudo técnico. Será que tem estudo técnico? Então, aí a pessoa, vamos tentar imaginar o alcance dessa decisão. Imagina se a pessoa foi fiscalizada por um equipamento que não é um equipamento que não é homologado, um equipamento que não está aferido, não está certificado. Esse equipamento não vale. Mas aí foi atestado, naquele momento, vamos imaginar a situação hipotética. Está lá o Emerson Andrade transitando pela rodovia aqui, pela BR-101, BR-470, é pego no equipamento de fiscalização eletrônica, transitando acima da velocidade máxima permitida pela via, acima de 50%. O agente de trânsito, né, policial, o agente de trânsito que me aborda, vai dizer, o senhor foi flagrado aqui transitando acima de 50% da máxima permitida para a via. Daqui a carteira, né, e agora, a partir de agora, o senhor está impedido de dirigir. A ideia da decisão nos remete a essa situação. Você me permite só fazer uma colocação, uma interrupção mais uma vez, por gentileza? O nosso amigo, nossa grande referência, nosso grande amigo em trânsito, nosso amigo Josimar Amaral, do Espírito Santo, ele escreveu aqui, a decisão do STF não altera em nada o caso concreto acerca do tema, uma manifestação rebuscada, pois o termo imediatamente será cumprido nos termos da lei, sempre que esgotar as fases recursais. Não o erro na edição do 11 da lei da 11.334 2006, né? Aquela que está no CTB, né? Aquela lei lá que está lá no anexo. Lá. Então, na verdade, o que o Josimar está dizendo na prática é o quê? Que na prática não vai funcionar. É isso que eu estou dizendo. Então, imagina agora, o agente... Agora, imagine, por exemplo, eu sou do estado de São Paulo, aí no Paraná ou no seu estado de Santa Catarina, as placas podem ser clonadas, os veículos, né? E, de repente, estou aqui no estado de São Paulo e vem uma notificação que eu estava em tal lugar e, enfim, excedi 50% da velocidade, como estabelece o artigo 218, inciso 3 do Código de Trânsito Brasileiro. Pois bem, e aí? Como que eu fico, professor? Quer dizer, eu não estava em Santa Catarina, o meu carro foi do dublê, mas agora com a lei do STF, é suspensão imediata, quer dizer, não tem o direito de ampla defesa como está na nossa Constituinte e no próprio Código de Trânsito Brasileiro. E aí? Boa. É outra situação hipotética, mas pode acontecer na prática. Mas neste caso, eu tenho um entendimento de que essa decisão, esse artigo 218, inciso 3, especificamente, né, e aí eu me arrisco aí a citar, quando o condutor é abordado cometendo essa infração. O próprio condutor, não a câmera, não o radar. Quando ele é abordado
Porque, se ele não for abordado, a notificação da autuação irá para a casa do proprietário, o endereço onde o veículo é registrado, assim deve Ele ocorrer. geralmente não muda, ele não atualiza endereço, né? Fica... O brasileiro Aí tem é essa cultura, né? um outro problema, né? Tem esse problema Que, também, exatamente. E nesse caso vai ter reflexo. Aquele que não atualiza o seu endereço, numa situação dessa, vai responder. Mas aí eu não vejo tanto problema, porque aí vai seguir o rito processual, com a notificação, né, com chamamento ao processo. Quando a notificação, né, quando a autoridade notifica, quando o veículo que não foi abordado, ok, isso é uma outra parte. O 218.3, nesse quesito, ele se remete quando a pessoa é abordada. Aí é que está o problema. A pessoa foi abordada. Nessa situação hipotética que eu estava comentando, está lá o Emerson Andrade transitando, excedeu a velocidade de mais de 50%, o agente da autoridade me abordou. Foi lá, me abordou e disse, está aqui no equipamento, o senhor transitou em velocidade superior à máxima permitida. Pergunta que eu faço, Febraio, pergunta que eu faço. O agente da autoridade é competente para aplicar pena? Não. Qual é a competência do agente da autoridade de trânsito? Está lá no artigo 269. Fazer a IT, lavrar o auto-infração. Lavrar o AIT, fazer um recolhimento da carteira. Ele pode reter a carteira vencida, tem um recolhimento. Para isto, tem que estar lá no tipo, teria que estar lá no artigo 218, a medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação. Sim. Aí ele recolhe, eu vou fazer uma comparação com o artigo 165 e 165A, que é quando o condutor se recusa, 165A se recusa a fazer o teste, algum dos testes. Automaticamente já é autuado. Ele é autuado, o documento de habilitação ele é recolhido, ficando retido no órgão, né, de trânsito, por prazo máximo de 5 dias. Se o condutor não se apresentar ali para recolher esse documento, ele então é encaminhado à Ciretran, ao Detran. Né? Por que tem esse dispositivo? E aí eu penso que o sentido do 218.3 é mais ou menos parecido com o 165. É para garantir a incolumidade, a segurança das pessoas. Quando o legislador colocou a medida administrativa no 165 para recolher a medida administrativa, então é o agente de trânsito que tem essa competência de fazer o recolhimento da carteira de habilitação. Professor, não teve. Não estou... Cortou, não te ouvi. Seria a possibilidade, no seu ponto, você como um grande especialista, no seu ver, tem alguma falha do legislador aí nesse artigo 218? Ah, sim. Sim. Você vê falha também, né? Não, que na verdade é o seguinte, é inaplicável. O que eu quero dizer é que é inaplicável, não tem como, Josimar já se manifestou, não tem como tu suspender o direito de dirigir imediatamente. Primeiro é porque quem é competente para quê, né? Não basta eu querer ser competente, a lei tem que determinar quem é competente para quê. Para isso a gente tem que entender o CTB, lá no capítulo 16, quando fala das competências, das penalidades. Exatamente. Quem é competente para aplicar penalidade? É a autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito é competente para aplicar a penalidade. As pessoas, quando estão ingressando, quando a gente vai dar aula de legislação, a gente explica a diferença entre agente de trânsito e autoridade de trânsito, né? Cada um na sua esfera, sua competência. O DR lá na parte lá, o DENIT na parte federal, o secretário municipal lá de trânsito na cidade que é municipalizada, o diretor, dependendo da nomenclatura, o DETRAN no estado, né? Então, cada um na sua competência. Ali já eu até desenho um prédio na lousa, porque é um prédio, né? É jurídico, né? Vamos dizer assim. Né? O agente, sim, ele vai fazer o quê? A fiscalização, a autuação, a IT, vai lavrar o auto, vai fazer a orientação verbal, vai cumprir com a competência dele daquilo que compete à legislação, né? Compete a ele. Ele não pode passar por cima disso.
Não, Não é senão ele isso? vai estar usurpando a função, né? Ele vai estar usurpando a função que é da autoridade de trânsito. Eu Então, estou quem falando está de nos uma forma acompanhando, bem explícita, viu, professor? Eu estou falando de uma forma bem didática, você entendeu, né? ok? Para a gente, Sim. porque tem vários especialistas aqui na live, como o Uhum. senhor aí, como o Josimar, como vários saiu, o Laércio, mas tem mais pessoas também que não são especialistas, que nem na área Sim, de sim. trânsito né? É até Exato. especialista em outra área, né? Sei lá, um Ex- médico que está assistindo, exatamente. né? Um Por isso engenheiro, um advogado que não seja da área de trânsito. por isso é importante deixar claro para as pessoas que estão nos acompanhando essa definição, né? O que é penalidade, quem é competente para aplicar penalidade? É só a autoridade de trânsito. Quem é competente para fazer a fiscalização é tanto a autoridade como o agente de trânsito. Então, como no artigo 218.3, alvo dessa recente decisão do STF, diz que a aplicação da penalidade, a suspensão da penalidade é imediata, a suspensão do direito de dirigir sendo imediata e sendo classificado como uma pena, só quem pode aplicar é a autoridade. Sim, Logo, o agente de trânsito que está lá fiscalizando, ele não é competente para recolher esse documento de habilidade, como disse a esse nossa documento de amiga, habilitação. como disse a nossa amiga aqui no comentário, a Solange da Auto Trânsito lá de Campinas, ela falou, então um ato nulo, né? Oi? É praticamente um ato nulo, a Solange Ribeiro está Sim, sim, mencionando aí. Eu vou ler sim. alguns comentários. Posso ler? Ok, Não, você me permite só um minutinho? vamos lá. O Josimar está pedindo para mim, por gentileza, Eduardo, por gentileza, leia meu comentário na íntegra, se possível. Será que é o mesmo que eu li? Acho que eu li, né, o comentário dele. Ou será que é outro? Eu li aqui, Josimar Amaral, que você colocou aqui, a decisão do STF não altera em nada caso concreto acerca do tema uma manifestação rebuscada, pois o termo imediatamente será cumprido nos termos da lei sempre que esgotar as fases recursais. Não há como reinventar a roda. O STF não pode legislar, deixaram de reconhecer o que preconiza o artigo 57 da Lei 9.784 de 99. Basta reconhecer o erro na edição 11.334/06. Eu acho que, humildemente aqui, eu quis dizer o seguinte, que o Josimar redigiu muito bem esse texto, e ele está inconformado com a maioria, né? Ele quer dizer o seguinte, que eu também sempre percebi que tinha um erro nessa lei 11.334, 2006, tratando do artigo 218, inciso 3, né? Exato. Está muito fora de lógica, né? É, era mais fácil refazer o Refazer. texto do artigo 218, né? Retirando ali a suspensão, retirando a suspensão imediata, não existe, não há como aplicar a suspensão imediata, e retirar a apreensão da CNH. Retira Exatamente. esses dois, retira a suspensão. A suspensão pode deixar como pena, mas tira ela o imediato. O imediato tem que retirar e a apreensão da CNH tem que retirar. Né? Porque isso não tem como tu aplicar isso efetivamente na prática. E é o que nós estamos tentando, né, destrinchar aqui. O Sim. importante, e eu volto a dizer, Febraio, não basta nós falarmos de que não tem como aplicar na prática. Nós temos que dizer por que não dá para aplicar. Por que não dá para aplicar? Primeiro, volto a dizer, o agente da autoridade de trânsito não é competente para aplicar pena. Ele não é competente para aplicar uma penalidade. Ele lavra o auto de infração. Sim, O só. auto de infração, o caminho do auto de infração, e aqui para todos que estão nos acompanhando, né? Como é que funciona isso? A aplicação de uma penalidade de multa. Como que funciona para transformar aquela infração de trânsito, aquilo que o Em agente de trânsito notificação e para depois flagrou, multa, né? ele lavra o auto de acordo com o que está no CTB, lá no artigo 281. A autoridade de trânsito, na esfera, né, dentro das suas competências, ele tem que pegar esse auto de infração, o que ele tem que fazer? Ele tem que analisar.
a consistência e regularidade dele. Ele está consistente? Ele está regular? Opa, vamos aplicar a pena. Ele aplica a pena de multa. Aí entra a defesa prévia, né? Aí vai. Aí ele vai notificar. Tem que ter... Depois, posteriormente, o CETRAN, né? Em outro momento, né? Tem que seguir a dupla notificação, tem que fazer o chamamento da pessoa ao processo, porque a infração pode não ter sido abordada, né? Vamos, né, o 218.3, ele pode ter sido do equipamento fixo ou do próprio equipamento portátil, né? A pessoa o agente não conseguiu abordar. A infração foi flagrada, foi lavrado o auto, isso vai para o sistema. Tem que haver a notificação. A notificação é o chamamento ao processo. Aí podemos falar, em outro momento, sobre a pessoa que altera o seu endereço, muda e deixa de alterar o seu endereço. Eu percebi, professor Emerson Andrade, que essa live, que esse tema tão pertinente, tão interessante, que dá para destrinchar o nosso CTB, as resoluções, que essa live, infelizmente, acabou ficando, assim, vai ser incompleta, porque vai ter a parte 2, parte 3, se o senhor assim permitir e aceitar o convite. Agora, eu quero atender um pouquinho o nosso amigo, está tão interessante, mas o nosso amigo instrutor Mário Henrique, ele está mencionando aqui, no caso da prestação de socorro ou crime, ou sequestro, por exemplo, gerar uma infração de velocidade fica impossível a legítima defesa. Ele está preocupado no sentido que caso aconteça de alguém assaltar, roubar o carro dele, enfim, um sequestro relâmpago, como infelizmente existe nas grandes centros aí, e depois, quando passar tudo, a multa lá no radar, e ele não tem direito à defesa, como nós estávamos dizendo, né? Mas eu acho que depois que ele ouviu, ele perguntou antes de você abordar com mais propriedade o tema aí, acho que agora ele também deve ter entendido, e o Josimar também reforçou, e o outro amigo, e tem o Xmar, que ele está dizendo o seguinte, deixa eu ver se eu acho, nosso amigo Xmar, ele disse assim, algo que me assusta muito é o que o STF tem conhecimento real e técnico do CTB, ele está questionando isso, né? Nós estamos aqui, eu vou transmitir um abraço aqui, aproveitar para alguns amigos aqui, a professora Cíntia Teixeira, que eu fiz uma live com ela no sábado, de Araçatuba, grande educadora de trânsito. Está aqui meu primo Pedro Ronaldo de Lázari, enfim, tem Josimar Amaral, Xmar de Ramos, Eliana, minha esposa, Nelson Lopes, grande mestre lá do Cevat, professor de trânsito também, alto nível, Xmar de Ramos, já falei, a Geni também, outra educadora de trânsito excelente, Solange Ribeiro, lá de Campinas, do Alto Trânsito, lá, grande escola, o Gladson Balsalobre, onde eu ministro cursos lá em Araçatuba e Rio Preto, ele é o proprietário da Impacto Tran, de Araçatuba e Rio Preto. Transmitir um grande abraço para o Gladson aí. Muito obrigado, Gladson, pelo prestígio aí. Josimar Amaral, nosso amigo, Larissa, da Prefeitura, meu amigo Osmar Líbero, Mário Henrique, instrutor, Luiz Vanderlei, nossa amiga do SESC-Senac, Silvana Soravante, do SESC-Senac de Presidente Prudente, grande instrutora, nossa amiga instrutora de Flórida Paulista, CFC Teórico Paulista, Meire Tasca, Fernando Arruda, grande instrutor, fizemos curso juntos, de Olímpia também, ali onde tem o Termas, lá do estado de São Paulo, referência nacional, né? Olímpia. Xmar está dizendo aqui outro comentário, enfim, o Laércio, Jackson, o Renan Carlos, transmitiu um abraço para o Osmar Júnior, grande especialista, o Lucas Medeiros, o Gladson Balsalobre, que é o proprietário da Impacto Grande Araçatuba e Rio Preto, onde eu ministro os meus cursos lá, a grande escola, referência na região inteira. O nosso amigo de ontem, o especialista José Cláudio, psicólogo do Pernambuco, fraterno abraço, meu querido, nossa amiga instrutora do Cevat, SESC-Senac Jacareí, Luciana Morelli, está nos assistindo também, um grande abraço, professora, também conhecedora de legislação de trânsito, grande profissional. Enfim, Valdeci, meu amigo de Marília, Alessio Júnior, parceiro, ministramos curso nas mesmas escolas também, Tupã, grande amigo, instrutor Lima, de Campinas, até sugiro você fazer uma live com o Lima, viu, o Emerson? O Lima tem uma audiência enorme lá em Campinas, ele ministra curso teórico há mais de 20 anos,
na autoescola, Ah, era Catedral, agora é Campos Sales. Inclusive, hoje ele fez uma live com o nosso amigo lá, Celso Mariano, da Tecnodata, Portal do Trânsito. Inclusive, quero transmitir um abraço para ele também. Coronel Ardeli Saavedra, Rio Grande do Sul, que é o sócio do nosso amigo Josimar Amaral. Um grande instrutor dos pesados do Senat também, que é o José Francisco Noronha, muito conhecido nas regiões do Senat do estado de São Paulo. Enfim, Sandra Machado, grande professora aqui de Parapuã, na minha região. Já ministramos curso na mesma autoescola. Instrutor Ronildo, o Mário Henrique já falei. E Kênia, Maria Eunice, Abelzinho foi meu aluno, grande profissional. Enfim, eu acho que eu falei pelo menos quase todos. Hã? a Kênia aí é a dona da pensão. Não entendi. A Kênia é a dona da pensão. Ela que É sua manda. esposa? Ah, É sua sim, esposa? está acompanhando. Sim, Então, transmita um abraço para ela, felicidade, dona Kênia, sucesso aí. As bodas de hoje é de qual? 24? 28. Já passou a boda de prata, então? Já Já passou? 28 anos. Já passou 3 É, anos já. de casamento, 28. Aí já passamos dos Felicidade 30 para o juntos. casal e Deus abençoe vocês, a união, que dure mais 28 anos, tá bom? Ah, sim, Então sim. pode prosseguir Amém. daí, o Emerson. Tá, Prossiga então daí vamos que lá. você, desculpa, eu interrompi sua linha de raciocínio, mas vamos lá. Não tá metodicamente aqui planejado para falar aqui. Tá bem separado. O grande amigo meu, rapidão, Ricardo Haddad, é da Mantina, empresário, amigo aí, parceiro. Ricardo Haddad está na live também. Um forte abraço, Ricardo. É da Mantina, estado de São Paulo, minha cidade. Ok. Prossiga, doutor. Então vamos lá. Então, né, já daqui a pouco a gente já começa a ensaiar o encerramento, né? Mas não Sim. posso deixar de citar dois aspectos que são relevantes para dizer que na prática não surtiu efeito nenhum a decisão do STF. Ficaram lá debruçados, foram 14 anos, né? Vamos dizer, da persistência desse artigo. Estamos desde 2006 com essa redação e vamos continuar, e pela decisão nós vamos continuar com essa decisão. E efeito prático, não tem como. Por dois motivos fundamentais. Primeiro, que o agente da autoridade de trânsito não é competente para poder recolher essa carteira de habilitação, essa carta, né? Não é competente para recolher, ou seja, mesmo que ele aborde o condutor, mesmo que ele flagre lá através do equipamento devidamente homologado, certificado, aferido, tá lá, o equipamento funcionando ok, equipamento portátil, né? Ele vai lá, aborda o condutor, ele não pode, por uma questão legal, ele não pode recolher a carteira do motorista. Ele não pode. Okay. Primeiro aspecto. Segundo, por que ele não pode? Porque isso é uma pena, é uma penalidade. E como penalidade, só quem é competente é a autoridade de trânsito. Então, aproveito a tua audiência, Febraio, para, né, claro que essa live vai ficar gravada, né? Nossos amigos, alunos vão vai ficar acessar, no canal do YouTube. Pessoal, até aproveita para se inscrever no meu canal lá, Instrutor Eduardo Febraio, e todas as lives que eu estou fazendo, eu estou publicando, postando lá na outra plataforma, que é o canal do YouTube, tá? Eu comecei já estou com 60 inscritos. Eu quero chegar aos 100, pelo menos. Eu sou humilde, eu não peço muito. Falta 40. Vamos lá. Então eu provoco aos seus alunos, nossos amigos, a fazer a leitura do artigo 218, verificar lá que a suspensão imediata do direito de dirigir está prevista como uma penalidade, sendo penalidade, aí eu provoco que faça a leitura do artigo 256, quem é competente para aplicar a pena, e que lá no rol, se a gente fizer a leitura do rol das penalidades, nós vamos verificar que a suspensão imediata não está prevista. Mais um erro da interpretação da decisão do STF. Não existe previsão de suspensão imediata. Não estou dizendo nem aqui, não vou nem entrar aqui no âmbito, né? Você trata do artigo 261, é isso?
Quando Do artigo 261. O 261, inciso primeiro, inciso 265 inciso fala da segundo, cassação, né? O 261, 263, o 263, 265 fala da cassação, não é isso? o 265 É. ele fala que para suspender ou para cassar tem Fundamentado, que ter né? o devido processo legal. Fundamentado, né? Então, para poder suspender ou para poder cassar, e aqui nós estamos falando da suspensão imediata, então tem dois Imediato. aspectos relevantes. Primeiro, qual seria a forma de suspender imediatamente? É tu recolher a carteira. Tu suspende o É. direito dele de dirigir. E aí eu volto a falar do artigo 165 e o 165A, da embriaguez, né? Ou qualquer outra substância, né? Que cause dependência, ou da recusa. O agente de trânsito não é competente, não está lá medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação, É. né? Já faço a provocação para os nossos colegas aí, né? Pega lá o CTB, lá, o que diz lá como medida administrativa do 165 e o 165A? Recolhimento, né? A retenção do documento de habilitação, recolhimento do documento de habilitação. Por quê? Porque para que o condutor, naquele estado, né, na suspeita ou no efetivo uso, né, de álcool ou qualquer outra substância, ele não continue dirigindo. Mas isso tem uma previsão legal, que está lá no artigo 65. No 218.3, não existe medida administrativa. Não existe medida administrativa. Então, não tem como colocar esse artigo do 218.3, não tem como colocar na prática. Não existe medida administrativa, ou seja, não tem como tu recolher essa carteira naquele momento. E aqui, né, provoca aos nossos participantes, né, as pessoas que vão assistir depois, fazer essa reflexão. A agente da autoridade de trânsito, ou até, né, os nossos motoristas aí que estão ouvindo, né, nossos condutores aí, não tem como, não é legal o agente da autoridade de trânsito, é um ato ilegal, é um abuso de autoridade ele recolher a carteira de motorista. Porque não tem previsão legal. E o segundo ponto que é fundamental é quando a autoridade de trânsito, depois de esgotado a fase de defesa do recurso, né, até Defesa em última instância. prévia, Jari, CETRAN. Depois do CETRAN tem mais uma, não tem? Aí vai ter que ver. Aí é a parte judicial, né? Ou não? Não tem mais. Ele esgota na segunda instância. Esgota aí, né? A fase administrativa, ela esgota com a decisão de defesa prévia, Jari e CETRAN, né? É isso? Exatamente. Exatamente. E o que aqui em Santa Catarina, o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito de Santa Catarina, eles criaram um instituto chamado revisão. Então, depois que sai a decisão do colegiado do CETRAN, havendo algo, né, pertinente, fato novo, na época não foi possível juntar aos autos, ele pode pedir o instituto da revisão daquela decisão. Então, aqui é como se fosse, não vou dizer uma terceira instância, né? Mas é possível discutir administrativamente a revisão daquela decisão. Sim. Então, eu fiz parte da Jari aqui da Diamantina. Quando municipalizou, foi integrado com o Sistema Nacional de Trânsito, foi municipalizado, e eu fiz parte por 2 anos aqui. Depois eu, né, automaticamente tem que sair mesmo Sim. A legislação, né, diz que tem que... Sim, legal. Mas eu fiz parte, acho que, da Comissão Municipal de Trânsito, eu acabei me afastando. Fiquei, acho que, quase 5 anos, né? Legal. Até que a gente fez o projeto. É uma boa experiência. É uma boa experiência. experiência. Sim, foi um divisor de águas nessa parte. Até então eu era mais instrutor de sala de aula, instrutor prático, instrutor dos pesados, né? Foi mais uma área que eu transitei no trânsito. Foi de suma importância e foi de grande aprendizado, né? E, na verdade, é assim, o trânsito, eu costumo dizer, é muito dinâmico, né, Emerson? Por mais que você faça cursos, graduações, pós, ajuda muito. Você não fica só no CTB lá, o seco, raso, né? Você começa a comprar obras de grandes mestres aí, que temos aí, Josimar, Coronel Ordelio, Júlio, né? Entre os demais, que eu vou acabar, tem vários no Brasil. Então, a gente começa a leitura, que faz os cursos, que faz a gente abrir, né? O conhecimento. Mas aí você percebe que você, quanto mais você estuda, mais você percebe que precisa estudar mais, né?
nunca chega num eu sei tudo. E nunca vai acontecer isso, porque o Exato. trânsito, nós temos aí na nossa lei aí, 38 leis, né? CTB, 780 resoluções, virou uma coxa de retalhos. Então é contraditório, né? A gente querer falar que Sim. você já tem o lado positivo, no caso específico seu, e você tem todo esse know-how, essa experiência, como eu falei no início da live, é mérito seu, você fez muitos cursos, estudou muito, estuda, continua estudando, é professor de cursos de pós-graduação, enfim, já atuou em CFC, atuou como policial rodoviário, atuou como na parte lá, como não só o agente, mas como autoridade de trânsito. Autoridade. Então, né, as câmeras temáticas, JARE, Denatran, CONTRAN. Então, você tem um know-how, assim, fantástico, né? Então, é super agradável conversar com você. A gente aprende mesmo. Exato. Ter passado pela Câmara Temática de Esforço Legal do CONTRAN, né? Eu saí agora dessa última composição da Câmara, eu saí, até porque eu representava aqui o órgão rodoviário, né? O DR do Estado de Santa Catarina, Você ficou 3 que é anos, DEINFRA, né? né? Você ficou 3, eu fiquei 4 anos. 4? Isso. Então, ter participado da Câmara Temática, ter discutido a legislação de trânsito, obviamente que, por vezes, vencido, né? Porque ali é um grupo, nós éramos, na época, 19, discutir trânsito dentro dentro do nosso país, né? Com essas dimensões continentais, são peculiaridades, são realidades muito diferentes de cada cidade, enquanto aqui a gente discute uma coisa, o Norte, o Nordeste já está discutindo outra coisa, então... O país, a extensão territorial é grande. Eu imagino eu numa cidadezinha de 36 mil habitantes, no caso específico aqui, e você na dimensão a nível federal, né? Não, então, quer dizer, é uma responsabilidade e uma satisfação também muito grande, né? Também. Porque ocupar uma cadeira, para quem labuta na área do trânsito, né? Ocupar uma cadeira que é a cadeira responsável por criar, ou responder, ou sugerir alterações no Código de Trânsito, realmente é muito importante. Mas é sabido que precisa ter, né, nesses órgãos, pessoas competentes e técnicas como você, né? Não, exato. Não, e tem. Vamos pensar que sim. Eu fico mais aliviado sabendo disso. Não, o critério é bem criterioso, a seleção, então contamos que sim. Não quer dizer que todas as decisões vão nos agradar ou não, né? Nós temos que pensar que aquilo que estão deliberando é por um bem para a nação, né? Para todos. Mas tocasse num ponto importante da JARI, eu componho aqui ainda a JARI estadual, né? Então eu julgo os processos de suspensão do direito de dirigir, né? Julgo recursos também de infração de trânsito, né? E o que é importante, Febraio, é que o relator de uma comissão, de um órgão de trânsito, de um órgão julgador, tem que ter é que ele está ali para fazer prevalecer aquilo que é legal. Independente o órgão que ele está representando, se é o órgão executivo, se é a sociedade, se é a prefeitura, que às vezes o prefeito indica, né, o governador indica, o órgão de trânsito indica, o presidente da sociedade indica, independente por quem ele foi indicado, ele deve estar ali para se fazer justiça, não ser justiceiro. Às vezes, alguns relatores de JARI, para poder garantir a sua permanência, né, acho que indeferindo um recurso, vai fazer com que eles permaneçam indicados para aqueles órgãos que fizeram indicação. É um ledo engano, é uma pena, porque acabam mexendo... É lamentável isso. É lamentável. Eu tive o prazer de conversar aqui com o representante da OAB, ele compõe a Câmara Técnica, né, de Trânsito, a Comissão de Trânsito da OAB de Santa Catarina, Dr. Carlos Alberto. Nós falamos muito sobre esse processo, né, essas indicações, e o Josimar Amaral ele fala muito disso, da competência, né, do relator, né, da formação do relator, tanto do agente de trânsito para lavrar o auto, mas como daquele que vai julgar os atos praticados pela autoridade e pelo agente. Então, quase aí estourando o meu horário. Eu estou mais preocupado que você, professor, porque eu sei que... Não, só estou de olho aqui, cara. Você está até bem alinhado, né? Você já está pronto para sair, né? Não, mas aí é para aparecer na televisão, né?
aqui é para receber o amigo aqui em casa, então a gente Oh, eu dá uma agradeço. preparada, né? Você me permite, professor, interromper? O Lauri, Vai lá. instrutor da Habilitados, ele está desejando boa noite. Um aluno meu, carreteiro, lá de Penápolis, se transformou, eu acabei influenciando ele, hoje ele é instrutor também. É o Sombra Lima. Foi meu aluno também, é um grande profissional. A professora Luciana Morelli está desejando boa noite para nós, do SESC Senat, do CEVAT, grande profissional. Professora, estou aguardando seu retorno para a live, hein? Gilberto Alba Parisotto também está nos assistindo. O Alex Sandro está assistindo, grande profissional. Osimeire Fico, Francisco Fico, que é o casal, amigos meu, que é o proprietário da Autoescola Fico da Adamantina, o Jefferson, está nos assistindo também. Muito obrigado, Jefferson e Rose, muito obrigado. A Meritasca, já falei, sua esposa Kênia, me agradecendo. Eu que agradeço você ter liberado, a senhora ter liberado nosso especialista aí por uma horinha. Já estou entregando ele, calma. Jorge Barbosa, Ricardo Haddad, mais uma vez um abraço. Alex. Tem a professora Priscila de Cascavel, especialista em trânsito também, transmitindo um forte abraço para a professora Priscila. E o instrutor do SESC Senat, que foi motorista lá nos anos 80, da extinta CMTC, Companhia Municipal de Transporte Coletivo, é o Valquimar. É um grande profissional, instrutor de SESC Senat, grande amigo também, está nos prestigiando essa live. E os demais, que eu não citei o nome, eu peço mais uma vez desculpa, que a letrinha é pequena, como eu sempre repito, e passa muito rápido. Eu estou tentando ser justo possível. Eu estou até pagando o constrangimento de interromper o nosso nobre amigo. Se o senhor quiser fazer as suas considerações finais e concluir que eu interrompi, perdão, por favor. Que eu consegui perceber aqui, eu quero dois colegas que entraram aqui, um é o Lauri, né? Claro. O Viana, que ele é um instrutor, é uma pessoa que eu tenho um carinho, ele é do município de Gaspar, município onde eu atuei por muito tempo, e conheço ele, conheço a família, então sempre acompanho, eu sei. E ele é um instrutor prático, né, para habilitados, né, pessoas habilitadas, e então ele desempenha esse papel fundamental, né, deve ser top, né? De estimular, sim, isso aí é irmão de coração. E outro é o Alan, também de Gaspar, e faço votos que ele está se candidatando aí, está querendo iniciar a vida política dele. Um abraço para vocês dois. É um guri trabalhador e certamente vai prosperar. Desejo sucesso para ele. Com certeza. Enfim, meu querido, o que nós podemos concluir desta decisão? Né? Sim. Estamos objetivamente, a 1 hora. Né? Nós estamos a 1 hora tentando... Escorrendo, debatendo. Para poder dizer por que, e eu acho que a gente conseguiu nesse primeiro momento, nessa primeira conversa, dizer por que ela é uma norma, alguém comentou ali, uma norma penal em branco, né, que fazendo analogia com o direito penal, ela é inaplicável. Essa pena é inaplicável no momento, né? E quando se fala imediatamente, suspensão imediata é inaplicável, não tem como. Sob o risco ainda, Fernando, da autoridade de trânsito, está excedendo, inclusive, a sua competência. Porque se ele suspende imediatamente, ele não está seguindo, ele não está atuando, né, de acordo com o capítulo do próprio CTB. Laércio, muito bem, Laércio, obrigado, letra morta. A autoridade de trânsito não estaria cumprindo com a sua obrigação legal. Né? Nós temos o inciso 2º do artigo 5º da Constituição, ele diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude da lei. Então, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer isso em virtude de lei. Tem uma lei que disciplina sobre isso, que é a Lei 9.503, que tem o seu artigo 218.3, que diz que é a suspensão imediata. Mas não tem como aplicar isso, porque não terá o devido processo legal. Não tem um contraditório, não vai ter ampla defesa. Imagina o problema que a autoridade de trânsito pode causar ao administrado, suspendendo, vamos imaginar, hipoteticamente, suspendendo imediatamente. Imagina um trabalhador, um motorista aí de uma carreira. Depende, exatamente. Motorista de caminhão, motorista de ônibus, que precisa da carteira para trabalhar. E aí vamos imaginar que o equipamento não está de acordo com a legislação. Exatamente. O equipamento foi instalado. Olha só o prejuízo causado nessa pessoa.
É Claro, por uma um lado vida, vai né? ser bom, Muitas vezes pode dar um infarto, um AVC por conta de exatamente, um ato desse exatamente. totalmente impensado, né? Ou vai gerar demanda jurídica, né, para Jurídico. um ressarcimento, né, de um lucro Aí você cessante, que ele vai vai, parar de dirigir, lucro a emergente, família né? vai ficar anos, décadas esperando, né? Não, exato. Então, as consequências e os reflexos, o direito vai se encarregar de dar os encaminhamentos. Mas o que A nós podemos. professora, desculpa, a professora Luciana Morello está dizendo, devido ao processo legal, ela é advogada também, né? Ela está dizendo, Exatamente. devido ao processo legal. Se tu suspende imediatamente, e aí a doutora Luciana colocou bem, não será respeitado o devido processo legal. O devido processo legal, ele abarca, ele recepciona o quê? O contraditório, a ampla defesa, as notificações. E aí nós temos um passo a passo, da parte das penalidades previstas no CTP, que disciplina como que deve ser aplicada uma pena. A pena vai ser através do auto de infração, vai ter o direito, né, ao contraditório. Porque no 256 são 7, né? São 7 incisos, Exato, né? Advertência por escrito, multa, suspensão de dirigir, apreensão do veículo que foi revogado, né? Pela Lei exato. 3.208. Depois vem o cassação da CNH, cassação do PPD, enfim, até a E o curso de frequência obrigatória reciclagem. na reciclagem, né? São 7, né? Exato. 7 incisos. Exatamente. Então, essas são as penas, muito bem, processe muito bem. Existe aí, nessas penas, suspensão imediata do direito de dirigir? Está escrito aí no artigo 256? Se está escrito? Não. Isso. Está Então, no não, inciso 3. No inciso 3. não, está a Suspensão imediata suspensão. não. Mas imediato É, não está. então não pode Não, não aplicar está. essa pena. Exatamente. Não tem previsão legal. Então, É uma, desculpa é o uma letra morta. termo simplista, vamos dizer, foi um tiro no pé, né, do STF. Ele só desnecessário todo esse, foram mais de 100 folhas, né, 100 páginas, né, todos os É, nossos ministros ali votando, fazendo a sua apresentação, a sua explanação, votos contrários, né, ao ministro Marco Aurélio, mas um trabalho inócuo, né, trabalho sim, inócuo, trabalho em vão, né, em para vão. dizer aquilo que todos nós sabemos que não tem como aplicar, por não ter previsão legal, e seria, eu arrisco a dizer, que seria, se fizer isso, se suspender o direito de dirigir de forma imediata, eu arrisco a dizer que seria um assassinato à nossa Constituição. Tá rasgando a Constituinte, nossa, poxa, isso é inadmissível, né? Tu O tirar nosso o direito amigo do que vai fazer a contraditório e ampla próxima defesa são live, viu, princípios doutor? fundamentais. Oi? Exatamente. O nosso amigo que vai fazer a nossa live, a próxima live, terça-feira, instrutor do SESC Senat, foi meu professor Robson José. Nós vamos tratar do assunto também pertinente, que é a legislação do MOP, movimentação de produtos perigosos. Se o senhor Boa. puder, terça-feira, às 19 horas, nos acompanhar dia 9, será um imenso prazer também participar, interagir. Eu sei que você também é instrutor do MOP, não é? Sim, sim. Tanto o Então fala instrutor... para mim o que você não é, pronto. Fala o que você não tem aí, tá bom. É mais fácil. É uma área que me fascina também, a área do transporte, né? E, então, não tem como. E na polícia rodoviária, né? A polícia rodoviária ela faz uma fiscalização de trânsito, além da fiscalização normal, de trânsito normal, nós temos também a fiscalização dos especializados, né? Então, é transporte Sim. de carga, é o transporte de produto perigoso, é os transportes... E para quem Necessita tem a esse dupla preparo, né? jornada, no caso, o senhor que trabalhava com trabalho extensivo, fiscalização, sabendo que em outro período o senhor estaria em sala de aula, é uma faculdade, é um mestrado, porque você está ali tendo aquela experiência, cursos, para Exato. poder estar fiscalizando, aprendendo como aluno, como agente de trânsito, depois toda aquela riqueza de conhecimento transmitir na sala de aula, né? É fantástico, né? Aqui em Santa Catarina, o que eu tentava, inclusive, por um período, né, a convite de um gerente aqui do SESC Senat, isso já faz algum tempo, eu dei instrução no SESC Senat. E o que eu fazia muitas vezes com os alunos, que era um plus, né?
além daquela carga horária das 50 horas aula, Sim. eu levava os alunos na unidade da Polícia Rodoviária e fazia um comando, uma fiscalização preventiva para instruí-los, os motoristas, né? O que eles poderiam encontrar pela frente. Como era uma fiscalização, Completa até aula, hein? para quebrar Fantástico. paradigma, né? Até para Sim, quebrar paradigma, né? Mas, ó, o que a exatamente. polícia vai cobrar, né? Eu entregava, inclusive, o checklist, né? Para cada aluno, né? Olha, isso aqui é o que nós vamos cobrar. Então, olha, né? Apesar de, claro, muitos ali, tive alunos que me ensinaram muito, né? Pessoas que têm ali a É a vida troca, toda em cima né? da boleia. Ah, sim, aprendi muito. A aula se torna, né, professor, muito mais rica, né? A Vários vida é o eterno elementos, vários aprendizado. conceitos. É Inclusive, quando verdade, a vida é o eu eterno ministro aprendizado, né? nas escolas que eu ministro aula, eu sou habilitado para ministrar todos os cursos que eu tenho hoje em dia, né, atualmente. Falo isso com humildade, não com presunção, porque quem sou eu, né? Eu tenho um Não, conhecimento sim, mas estou sempre aprendendo. Mas assim, um que me identifico mais, todos eu gosto, mas é o transporte coletivo de passageiro. Eu sou filho de motorista, de instrutor, dos pesados, ótimo, então a minha trajetória, minha história, a minha biografia marca mais nesse período, né? Que foi legal. motorista de ônibus na cidade de São Paulo, capital, né? Dirigir naquele trânsito lá, como o pessoal costuma dizer. Entrou um amigo nosso que era instrutor da empresa Campo Belo, da Zona Sul da capital, Val Prado. Inclusive, ele tem canal no YouTube. Ele trabalha como motorista e instrutor dos super articulados. Pensa num cara fera para conduzir, operar esses veículos. E ele faz todos os cursos lá na Volvo, na Scania, na Mercedes. O cara é fera. E então, quer dizer, essas pessoas, a gente tem que ter eles como professores nossos. Quando aparece uma Exato. pessoa dessa em sala de aula, quem é o professor ali é ele. É claro, né? Eu sou professor, mas aquela troca enriquece o treinamento, enriquece a aula. Então, se vem Fundamental. um curso de primeiros socorros, a disciplina, tem um médico, um técnico de enfermagem, enfim, um padrão, uma enfermeira padrão, a gente tem que trazer esse profissional para Exato. enriquecer o Exato. treinamento, né? O princípio da humildade, né? Aquela troca de informação, Exato. network, né? Que enriquece a aula, o Exato. treinamento, e todos aqui, como estamos fazendo essa live, está enriquecendo. Você viu o nível das pessoas que estão assistindo nossa live, né, Emerson? Exato. Exatamente. Então, isso é Especialistas de fundamental. pesado, de Isso legislação, é, isso, direito, de trânsito, educação para o trânsito, Josimar Amaral, Luciana Morelli, Robson José, Valquimar, Alessio Júnior. Ixi, eu vou esquecer de falar, são tantos. Laércio Educador, Xmar, Gladson. São pessoas aí de alto nível, padrão mesmo. E graças a Deus são todos nossos amigos, né? E você que enriqueceu nossa live. Agora, para não é, passar do horário, eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais aí. E eu já me é despeço aqui, agradecendo de coração pelo atendimento ao convite, aceito aí de coração. Muito obrigado pela disponibilidade, viu? Na noite do seu aniversário de casamento, mais uma vez agradeço a esposa pela gentileza de cedê-lo para nós aqui, com tanto conhecimento. Você nos brindou hoje com bastante informação pertinente, desmistificou muita coisa aí que nós estávamos em dúvida. E foi fantástico, Emerson. Gratidão de coração, muito obrigado. E volte quando você achar que sua agenda permitir. Será um prazer nós marcarmos a parte 2. Pode ser? pode, claro que sim. Tá aí, tá Então tá bom. desafio lançado. Tranquilo, então, Desafio pessoal. lançado. Vai ter a parte 2, tá? Tranquilo. É. Então, meu querido, o que que eu posso, para nós concluir, mais uma vez te agradecer e te Claro. parabenizar. Espero, né, que esse passa rápido, né? Foram 1 hora e 10 minutos, né, de conversa e em nenhum momento nós tivemos a pretensão, nem eu nem você, de esgotar esse assunto, né? Apesar de ele me parecer ser bem tranquilo de entendimento, Sim. no sentido de que é inaplicável, né? É uma letra morta, aquelas O a Laércio suspensão mesmo. imediata e a apreensão não era para estar ali, infelizmente uma redação infeliz do nosso Infeliz... legislador, que acabou passando, Mais às uma vezes por vez, né, professor? desconhecimento, e Mais não uma é a vez única, uma falha de e legislador, não né? é a única, né? E não é a única. Não, Nós temos tantas outras falhas no sim, Código de Trânsito, e nós que somos com certeza. operadores do direito, operadores do trânsito, é que nós muitas vezes nos esbarramos, né? Sim. Nesses textos mal redigidos.
Obviamente, né, que a nossa responsabilidade é de levar a informação. Então, te agradeço o espaço. A Kênia já está colocando ali, inclusive o pessoal que quiser depois acompanhar as redes Eu tô vendo, sociais, né? É Instagram, é blog, o blog. né? Também tem os artigos lá no Portal do Trânsito, lá com o Celso Mariano, escrevi alguns artigos que estão lá disponíveis, né? A partir da semana que vem o site já deve estar no ar, com alguns cursos, né? Curso de Tá ok. preenchimento do auto de infração, noções de como que tu pode analisar a formalidade de um auto de infração, né? Os aspectos legais, com o intuito de poder oferecer às pessoas informação. Eu acho que a maior arma que nós podemos ter para combater qualquer injustiça é a informação. E Sem conhecimento dúvida. fechado, conhecimento só para mim, conhecimento só para você, não vai valer de nada, não vai a lugar Não nenhum. tem validade Então, nenhuma. nós temos que Concordo usar essa plenamente. ferramenta. Comum Então, com a eu te sua agradeço mais uma vez. Eu Te que agradeço agradeço. mais uma vez e voltamos a conversar. Obrigado pelo Com convite. certeza. Fechado, professor. Muito obrigado, grato. Uma ótima noite, um excelente final de semana com a sua família, com a sua esposa. E foi muito aprendizado essa noite. E faremos uma outra live no momento oportuno. Iremos aqui divulgar na rede social, no Facebook, Instagram, tá bom? Nossos amigos, boa noite. Eu vou terminar aqui falando com o pessoal. O senhor está liberado. Muito obrigado. Deus abençoe. Tá bom. Fica com Deus. Um abraço. Tá né? bom. Obrigado, Tchau, tchau. um abraço. Boa noite a todos. Obrigado por acompanhar aí. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Okay. Então, pessoal, vamos lá. Nós iremos encerrar aqui, né, a live. Já o Emerson foi liberado. Fantástico, professor. Está dizendo aqui a professora Luciana Moreira. Você viu, professora Luciana? Pessoa que eu respeito, admiro muito. Sou muito admirador do seu trabalho aí, viu? Valprado, como recorrer o caso de perder a carta? Aí em off eu explico para você, tá bom, Val? Ali pelo WhatsApp, tranquilo? Dona Kênia, muito obrigado, tá? A esposa do Andrade aqui, do especialista, tá divulgando aqui no canal do YouTube dele. O pessoal curte lá, aproveita e curte o meu também, que eu agradeço. Tá dizendo aqui o blog e o site dele. Reginaldo Oliveira também, meu amigo, acabou de entrar. O Gladson está dizendo boa noite a todos. Boa noite, meu irmão. Saudades aí, Gladson. Logo, logo tudo volta ao normal, se Deus quiser, hein? Estamos juntos, hein, Gladson? Fraterno abraço. Dona Kênia está agradecendo a vocês também. Então, pessoal, é isso. Uma boa noite a todos. Agradeço por ficado aí. Às vezes vocês tinham algum compromisso aí, ficou uma hora aí comigo aqui, com o professor Andrade. Aí foi de suma importância a presença de vocês, o prestígio da amizade, da audiência, da participação. Vocês sempre são pessoas maravilhosas, minhas amigas e amigos de trânsito aí, sempre prestigiando. O intuito dessas lives que eu estou fazendo é para a gente sair um pouco dessa pandemia, esquecer um pouco isso. E tá aqui, já que nós estamos longe da sala de aula presencial, iremos fazer uma série de lives aqui com vários amigos do setor de transporte e trânsito, para poder o quê? Eles transmitir o conhecimento deles e nós fazermos esse network, essa troca de figurinha. Porque nada adianta na vida termos conhecimento e guardar para nós mesmos. Isso daí é inútil, né? Desculpa falar, eu acho que isso daí até me permite, é uma imbecilidade que não tem sentido. Então, com muita humildade, eu sempre quero aprender sempre com os nossos amigos aí. Tem muita fera que me ensinou muito e quando eu estou em sala de aula, eu transmito o que eu sei. É isso e aprendo com eles também, os nossos alunos. E com certeza vocês também sempre estão aprendendo. Esse princípio da humildade, juntamente com a empatia, faz nos sentir um pouco melhores, né? Porque não adianta nada a gente ter conhecimento, repito, e ficar guardado. Tá bom, pessoal? Uma boa noite para vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Excelente final de semana. E terça-feira, dia 9, às 19 horas, estaremos aqui mais uma live com o nosso amigo, o instrutor Robson José, meu amigo do SESC Senac de Limeira. Muitos aqui conhecem, né? A professora Luciana Morelli conhece, tem muitos amigos que conhecem o Robson. E nós vamos tratar um assunto pertinente também, que é sobre a legislação do MOP, Movimentação de Produtos Perigosos. Tá bom, pessoal? Boa noite a todos, tenham uma ótima noite e até terça-feira. Um abraço.